Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui de volta ao canal do Dicas. É muito bom ter você por aqui. Eu sou Suzana Matos. Bom, a gente não gosta de falar sobre os nossos erros, né? A gente não gosta de falar sobre aquilo que a gente fez e não deu certo. Mas às vezes é bom a gente fazer isso porque serve de exemplo para outras pessoas. E pensar em gerenciar, em organizar e liderar uma organização do terceiro setor, ou qualquer liderança, qualquer gestão que você for fazer na vida, você vai ter as suas tropeçadas sim, e você vai se machucar, vai se ralar, mas é importante saber que a possibilidade de se levantar e recomeçar. E é importante a gente aprender com os erros do passado. Para você que está começando aí, ó, já segue a dica, já acompanha por aqui algumas das coisas importantes e fundamentais para você não cometer ou se cometer, levantar rapidamente para você procurar fazer a sua organização crescer. Lembre-se que o nosso papel como gestora, como gestor, é não deixar a organização apenas aberta, mas fazê-la crescer. Um dos nossos grandes erros que nós temos como gestores, principalmente do terceiro setor, muitas instituições falam isso, muitas empresas falam isso, é a nossa falta de planejamento, ou seja, de capacidade técnica, né? Ou seja, a nossa metodologia, né? A gente precisa pensar o que a gente quer fazer. Nem todo mundo que trabalha no terceiro setor quer salvar o mundo, quer transformar a realidade e tal, mas a gente não coloca os pés no chão para saber por onde a gente vai começar, como a gente vai começar e o que a gente tem para fazer. Então é importante a gente não querer abraçar o mundo todo. Então você tem que fazer aquele seu trabalho que lhe compete dentro da tua capacidade daquele momento, sabendo que você pode crescer a curto, médio e longo prazo, mas desde que estabeleça isso e que tenha um cronograma para que isso aconteça. Então, primeira coisa é não se frustrar, né? Um dos grandes erros aí dos gestores é a frustração, porque pensa em fazer muitas coisas e acaba não fazendo nada ao mesmo tempo. Falta de planejamento, falta de gestão. Então, por exemplo, nós estamos agora em março. Eu tenho conversado com algumas pessoas que nem sequer o planejamento, né, dentro do terceiro setor, está pronto ainda. Isso não pode acontecer. Quando a gente fala em planejamento, você tem um movimento que é pequeno ainda, a gente está falando coisas simples, mas pelo menos tenha lá 2 páginas do Word, 3, 4 apresentações do PowerPoint que te direcione para aquilo que você quer fazer. Então, primeira coisa, senta, lembra quem é você, lembra da sua identidade e veja como que você vai desenvolver essas ações na organização. De maneira cronológica, a gente vive num mundo que é regido pelo Cronos, pelo tempo, né? Então tem uma ordem de crescimento, de evolução. Então não precisa fazer tudo aceleradamente. Tenha paciência, disciplina e foco. Então, planejamento. Uma segunda questão que nós precisamos ter depois que planejar é executar. Né? Então, colocou no papel, vai lá e faz. Uma outra dificuldade das organizações é a gente planeja, mas aí a gente não executa. Aí chega no final do ano, a frustração de novo, porque não executou. E porque não executou, não estava no papel? Nem sempre tudo, claro, vai dar para fazer, a gente tem que se reinventar. A pandemia veio aí, todo mundo teve que se reinventar. Todo mundo trabalhava presencial, todo mundo foi para o sistema online. Depois, na redução da pandemia, muita gente está trabalhando online ainda, no sistema híbrido, mas a gente tem que se reinventar. Então, planejou, execute. E em um último momento, quando a gente está executando, durante a execução, avalie, monitore. Ou seja, você quando está fazendo um bolo, você não simplesmente coloca um bolo lá no forno para assar e você deixa ele lá e esquece. Não, você tem que monitorar, controlar. Mesmo que você colocou a temperatura ideal, você tem que estar olhando para ver se o bolo não passou do ponto, para ver se não transbordou, para ver se não queimou. E a mesma coisa na sua organização. Executou uma tarefa? Acompanhe. E quando executar essa tarefa, não tenha medo depois de falar no final, e avaliar e chamar outras pessoas para dizer se foi ruim ou se foi bom. Se for ruim, aprenda com os erros. Olha, nós não pensamos no tempo, nós não pensamos nas despesas, nós não pensamos nas pessoas envolvidas. Então, aprender com os erros do passado traz para a gente crescimento. Então, não tenha medo de errar, mas também não fique estagnado no seu erro, né? Então, aprender com os erros do passado. Dicas aqui minhas. Planeje, execute,
mas monitore e avalie aquilo que você está desenvolvendo, ok? Um grande abraço para você e até a próxima.